que nós vamos fazer hoje? Nós vamos terminar o assunto de embreagens cônicas, que eu comecei na última aula. Falei um pouco da teoria, mostrei uns vídeos e tal. Hoje a gente remata, e o cálculo dela é bem simples, né? Então, deixa eu projetar aqui de novo. Foi justamente aqui que a gente parou na última aula. Deixa eu iniciar a apresentação. Tá aí, a gente mostrou, né, embreagem cônica. A embreagem cônica é muito utilizada quando eu preciso de transmitir torques mais altos, né, relação de torque maior. E é muito utilizada também em máquinas industriais, né, muito utilizada. O ângulo de conicidade, ele é muito aberto, muito variável, mas embreagem que precisa de transmitir torque maior, o ângulo ele vai de 10 a 15 graus, né, para transmitir o torque. O princípio de funcionamento da embreagem, eu tenho um dos cones, ele vai deslizar sobre um eixo, né? E eu tenho uma mola que acopla o cone inferior com o cone exterior, tá? O desacoplamento, ele pode acontecer de algumas formas diferentes. Por exemplo, uma forma de desacoplamento, eu posso ter uma alavanca externa, onde é feito de forma manual, mas pode ser feito de forma eletromagnética também, bobina, tá? O que eu já vi é alavanca, né, mecânico, o eletromagnético e o pneumático também, acoplamento pneumático de embreagem, tá? Quando a gente vai pensar em termos de cálculo, gente, poderia, por gentileza, desabilitar o microfone, e quando for perguntar, habilita de novo, por favor. Obrigado. Então, olha aqui. Aqui eu tenho o desenho da embreagem. Isso aqui eu cheguei a falar na última aula, mas aí, bom, eu tenho o desenho da embreagem aqui. Aqui eu tenho o ângulo beta, é o ângulo da conicidade da embreagem, né? Então, nesse caso, deixa eu dar uma olhadinha aqui. O ângulo da conicidade não é o ângulo alfa da equação, tá? São dois ângulos diferentes. A gente falou isso na última aula, eu vou comentar um pouco agora também. E esse ângulo da conicidade é o seguinte, bom, vamos lá. Está aqui o ângulo da conicidade, que é o ângulo da inclinação da embreagem cônica em relação ao eixo da embreagem. Né? Aqui está o eixo da embreagem aqui. O momento de frenagem, ou torque, que a embreagem é capaz de transmitir, e aqui eu quero mostrar assim, que eu coloquei momento de frenagem, mas eu poderia ter colocado T de torque, é igual o coeficiente de atrito entre os dois cones, vezes a força axial. Lembrando que a força axial ela é aplicada no sentido do eixo da embreagem. Então, a força axial está aqui no sentido horizontal, ó, na direção horizontal. Vezes o raio maior mais o raio menor, dividido por 2 vezes o cosseno de alfa. O que é o alfa? O alfa, gente, ele o alfa é o ângulo da força normal de acoplamento, né? O ângulo que essa força faz com o eixo da embreagem. Então, esse aqui é o ângulo alfa. A força normal, ela está aqui. Quando eu acoplo os dois discos, gera uma força resultante da pressão entre os dois discos, que é a força normal. Quando eu projeto essa força normal sobre o eixo da embreagem, eu tenho um ângulo alfa. Então, está aqui. Então, o ângulo... Oi. O Henrique está pedindo para você aceitar ele. Eu aceitei agora há pouco, até fiz mas deixa eu olhar aqui de novo se deu alguma zebra. Vou fazer aqui agora, deixa eu ver. Não, acho que ele já entrou. Se alguém manifestar aí, vocês podem me chamar aí que eu habilito aqui para ver se eu entrar. Eu já entrou um agora. Ok. Bom, gente, então, tá aqui, ó, é uma fórmula mais simples. Olha que interessante, eu quero comparar. Eu quero comparar essa fórmula aí. Ô, Marco Túlio, tem como mutar todo mundo, viu? Eu tô fazendo isso aqui. Eu só não... ok, eu não tinha visto que tem um botão de habilitar o mudo de todos ao mesmo tempo. Isso, ok. Agora tá feito. Muito bom. Obrigado pela dica aí. Eu tava fazendo um por um.
Gente, então vamos lá. Mas aqui, ó, eu habilitei o mudo de todos os microfones, mas qualquer momento que vocês quiserem questionar, comentar, pode interromper aí a qualquer momento, tá bom? Eu estava falando o seguinte, né? Quando a gente observa essa fórmula aqui, ó, essa é a equação para calcular o torque que uma embreagem cônica é capaz de transmitir. Mi vezes a força axial, Mi é o coeficiente de atrito, vezes a força axial, vezes a somatória dos raios, tá? Dividido por 2 vezes o cosseno de alfa, sendo que o cosseno de alfa é o ângulo da força normal com o eixo da embreagem. Bom, deixa eu mostrar outra coisa para vocês agora, que é o seguinte. Essa daqui é a fórmula para a gente poder calcular o torque de uma embreagem de disco, ou seja, não é uma embreagem cônica, é uma embreagem de disco. Olha essa fórmula. O torque, que é a mesma coisa de momento de frenagem, vai ser igual a N, esse N é o número de discos. Então, faz de conta que o N é igual a 1, não tem o N. Vai ser força axial vezes coeficiente de atrito, que multiplica R, o raio externo, mais o raio interno, dividido por 2. O que muda dessa fórmula aqui para a fórmula da embreagem de disco, de embreagem cônica, é só o cosseno do alfa. Mas por quê? Quando eu pego uma embreagem de discos, a embreagem de discos, o alfa vale 0, e o cosseno de 0 é 1. Né? Então, voltando aqui, ó, aqui eu tenho um ângulo igual a 0. Né? O cone, qual que é o ângulo de inclinação aqui? Não existe inclinação, então o ângulo é 0, e o cosseno de 0 vale 1. Bom, então, voltando aqui, olha, na embreagem de disco, a embreagem cônica, eu tenho um cosseno de alfa aqui embaixo. Aqui também tem, mas aqui o alfa vale 0. Então, cosseno de 0 é 1, 2 vezes 1 dá 2, fica só o 2 aqui. Ó. E por que tem essa mudança de letras, né? Aqui eu chamei de força axial, na verdade eu devia ter padronizado tudo realmente. É porque eu tirei de 2 livros diferentes. Essa equação eu tirei do Protec, né? Eu usei como referência o Protec. E a outra equação anterior, o Norton. O livro do Norton, ele não fala sobre embreagem de disco, embreagens cônicas, ele fala somente de embreagem de discos. Então, mas eu vou padronizar isso aqui antes de enviar para vocês, eu vou colocar tudo com a mesma nomenclatura, tá bom? Então, ok, dessa forma aí eu calculo o torque que uma embreagem cônica é capaz de transmitir, tá? Bom, quando... Oi? Esse ângulo aí varia muito? Não, na verdade, o ângulo, assim, depende da aplicação da embreagem, sabe? Realmente depende muito da aplicação da embreagem. Quando eu estou falando de embreagens que precisam de transmitir torque elevado, as embreagens de disco, quando ela tem por essa aplicação, esse ângulo, ele pode ter uma variação assim, de 45 a 60 graus, que é muito usual, tá? É muito usual nessa medida aí de variação. Quanto maior o ângulo, menor o torque, né? Na verdade, menor o torque. Então, justamente esse é o cuidado que tem que se ter, sabe? Se a gente pegar, por exemplo, um exemplo, assim, algo que eu citei bastante como exemplo em sala de aula, o cone ISO, né? Que é o cone quando a gente vai encaixar numa furadeira de coluna, que a gente encaixa o mandril, aquilo é uma embreagem. É uma embreagem, e o ângulo, a conicidade ali, né? De fato, a conicidade é pequena, de 10 a 15 graus. Ou seja, se eu fizer 10 a 15 graus, o ângulo de inclinação, o ângulo da força normal com o eixo da coluna da furadeira, ele vai dar em torno de 75 a 85 graus, né? Vamos dizer dessa forma. Então, o torque, ali também o torque não é muito alto, né? Ou seja, ele tem uma variação, né? Usualmente para máquinas, para transmissão de potência em máquinas industriais, aí eu vou ter um ângulo aí variando de 45 a 60 graus usual. Bom, ok, então aqui é a equaçãozinha para a gente calcular o torque de uma embreagem, né? Quando eu analiso a distribuição da pressão na embreagem, ele ocorre dessa forma.
eu quero mostrar para vocês só um minuto, gente. Eu quero mostrar para vocês a distribuição da pressão na embreagem de disco. Aqui, ó. Quando a gente estava estudando a distribuição de pressão na embreagem de disco, a gente viu que a gente tem duas características. Uma que é a pressão, ela tem uma distribuição constante, né? Ou seja, ela se distribui uniformemente sobre a embreagem nova. Só que à medida que a embreagem se desgasta, altera-se a distribuição da pressão. E a embreagem, ela se desgasta proporcionalmente com a velocidade periférica. Então, o que nós temos? Existe uma pressão distribuída sobre a superfície de contato de uma embreagem que varia de acordo com a geometria da embreagem. Quando eu venho para a embreagem cônica, o perfil de distribuição, a distribuição do perfil da pressão ocorre dessa forma aqui, ó. Tá? Então, a gente pode observar... Acho que entrou alguém na sala aqui, deixa eu ver. Entrou. A gente pode observar o seguinte: no raio menor ocorre a pressão maior, e no raio maior da embreagem ocorre a pressão menor. O porquê disso, né? O que acontece nessa situação? É bem simples. Quando a gente fala que pressão é igual a força sobre área, e a força normal ela é a mesma em qualquer ponto do cone, aqui eu tenho área menor, então a pressão é maior. Aqui eu tenho área maior, então a pressão é menor aqui. É simplesmente dessa forma, né? Então, a distribuição do perfil de pressão, ela ocorre dessa forma. Então, eu tenho a pressão máxima ocorrendo no raio menor, eu tenho a pressão mínima ocorrendo no raio maior, e às vezes é interessante eu calcular a pressão média. E quais são as equações que são envolvidas aqui nesse caso? Para calcular a pressão máxima, vai ser a força axial dividido por 2π raio menor, que multiplica a diferença dos raios. Para calcular a pressão mínima, eu tenho força axial dividido por 2πr vezes, né, aqui eu tenho o raio maior, que multiplica a diferença dos raios. E a pressão média dada por essa equação, que força axial dividido por π vezes o raio maior ao quadrado menos o raio menor ao quadrado, tá? Eu vou editar esse PowerPoint aqui para mandar para vocês para ficar no mesmo padrão das nomenclaturas aí que a gente estudou do livro do Norton, né? Porque a gente vai analisar, cada autor traz de um jeito diferente, eu devia ter atualizado dessa forma. Bom, até agora alguma dúvida? Se vocês não tiverem dúvida, vamos resolver alguns exercícios, não, então. Até agora tudo certo. Tranquilo, vocês vão ver que aqui é aplicação de fórmula. Eu vou fazer um esforço para poder complicar o negócio aqui. Ah, não, faz não. Para ter graça, senão não tem graça, né? Olha, vamos começar. Vamos pegar alguns exercícios aqui da lista 2. Vamos ver onde começa a embreagem. A embreagem cônica começa aqui com 12, ó, né, o exercício número 12. Determine o torque máximo que a embreagem cônica pode transmitir. Aqui. Então, nesse exercício, ele deu para a gente que a força axial vale 50 kgf, o raio menor 300 milímetros, o raio maior 900 milímetros, e o coeficiente de atrito 0,25. Bom, vamos resolver esse exercício aí, então. Deixa eu achar aqui, já vou trazer para cá. Aqui eu já deixei o exercício no jeito aqui para a gente começar a solução dele, já copiei. Para a gente dar a solução aqui. Bom, nesse caso aqui, ó, é quase que uma aplicação direta de fórmula, porque
Opa, peraí. Exercício 12. Tá aqui. Uma confusão que costuma acontecer, que é o seguinte, nós vamos aplicar os dados e jogar direto na fórmula. Mas muita gente acha que o ângulo de 30 graus é o ângulo alfa, e ele não é. Então, eu comecei a fazer um desenho aqui para a gente entender. Ó. Quando acontece o acoplamento dos dois cones, vai surgir aqui uma força normal, tá? Que é a força em função do contato das duas superfícies. Quando eu projeto essa força normal e ela cruzar com o eixo axial, aqui então eu tenho o ângulo alfa que eu vou jogar na equação. Bom, olha só, isso aqui eu comentei na última aula, né? Esse ângulo aqui, ó, é de 30 graus. Se aqui é 30, aqui é 90, então com certeza aqui é 60. Então eu tenho que o ângulo alfa aqui vale 60 graus. Todo mundo conseguiu perceber isso daí? Então vamos colocar aqui, ó. Mas é só fazer o triângulo retângulo ali, dá para ver fácil. É isso mesmo. É só montar o triângulo retângulo ali que dá para ver direitinho. Aqui, ó. Se a gente fosse, já que você deu a ideia do triângulo retângulo, foi o Paulo que falou aí? Não, foi o Gustavo. Ô, Gustavo, beleza. Aqui, ó, vamos fazer o triângulo retângulo aqui, ó. Acho que assim vai ficar melhor. Ok. Bom, a questão é a seguinte, ó. Quando a gente analisa esse triângulo retângulo, só que não ficou do jeito certo ainda não. Você tem que rebater a traseira dele para cá. Isso. Não. Não. Arthur. Oi. Clica na imagem, Paulo. Isso aí mesmo. Eu cheguei com você rotacionar. É isso aí, ó. Agora, boa dica, é isso aí, ó. Então, o que nós vamos ter aqui? Vai ser esse triângulo retângulo aqui, ó. Uhum. Então, o que nós temos nesse triângulo retângulo? Eu tenho que o ângulo alfa é esse ângulo aqui, ó. Opa, esse aqui é o ângulo de 30 graus ali, ó. Uhum. Ok, então, aqui eu tenho 30 graus, tá? Uhum. Vamos colocar ali os 30 graus. Eu tenho 30 graus nesse ângulo. De cá eu tenho um ângulo reto de 90 graus. Se eu tenho um ângulo reto ali de 90, porque a força é normal, se ele fala que a força é normal, então é ângulo reto de 90. Então, com certeza aqui eu tenho 60 graus. E observa que se eu tenho 60 graus de cá, esse 60 graus aparece de cá, ó, que isso é uma questão lá da geometria analítica. Então, chamar de ângulos alternos internos, 60 graus aqui, 60 graus de cá. Então, ok, eu tenho que o ângulo alfa vale 60 graus. Tá? O que nós vamos fazer, então, é substituir aqui na equação. Né? De quanto que vai ser o torque, o momento, né, torsor, né? Então, o torque vai ser igual ao coeficiente de atrito 0,25 vezes a força axial, que vale 50 kgf, os raios, 900 milímetros, mais 300 milímetros, dividido por 2 vezes o cosseno de alfa, que vale 60. Vou fazer essa continha aí, vamos ver quanto que vai dar.
Ó, esse torque, então, ele deu 15.000 kgf vezes milímetros. Então, como eu joguei a força em kgf e raio em milímetro, o torque vai me dar em kgf vezes milímetro. Opa, passou um erro aqui. kgf por milímetro é um torque, é uma unidade de medida que é utilizada, né? Mas eu poderia ter essa unidade também em kgf vezes centímetro, né? Que ainda é muito bem utilizada, né? O kgf por centímetro. Eu vou dividir isso aqui por 10, ó. Então nós vamos ter aí 1.500 kgf por centímetro, vezes centímetro. Então são as duas respostas válidas aí para o exercício. Tranquilo, gente? Dúvidas? Não, sossegado, tranquilo. Vamos seguir, então. Tá bom, vamos pegar o próximo exercício. Vamos avançar na resolução dos exercícios. A gente fez o 12, né? Vamos dar uma olhada no 13, então. Ó, o exercício número 13, ele diz o seguinte. Tem alguém aí que está tentando falar alguma coisa? Acho que alguém abriu o microfone, mas está dando ruído. Da dengue. Mesma coisa. É o Juliano. Seu microfone está com problema aí, a gente não está conseguindo te ouvir não, viu? Vamos lá, mas alguém quiser falar aí, só chamar, tá bom? Juliano, dá uma olhada no seu microfone aí, se você quiser falar alguma coisa aí, acho que você deve ter tentado falar aí, deu ruído. Bom, o exercício 13, então, né? Vamos lá no exercício número 13. Ele está falando o seguinte, ó, determinar a força axial aplicada em uma embreagem cônica que transmite o torque de um motor elétrico de 50 cavalos e apresenta um conjugado máximo de 8,5 kgf vezes metro a uma rotação de 4.200 RPM. E ele está pedindo, ele deu aqui o raio maior da embreagem, o raio externo de 180 milímetros, o raio interno de 130 milímetros, e o coeficiente de atrito é 0,3. Tá? Bom, vamos analisar as informações que nós temos, então. Deixa eu voltar lá para o PowerPoint aqui. Está aqui, ó. Esse aqui nem está no ponto aqui. Deixa eu... A gente tinha preparado, vamos fazer o 13. Essa informação aí, conjugado máximo, é o quê? Ah, boa pergunta. Eu não tinha nem reparado nisso. Eu vou te responder aqui. Isso é uma pergunta muito boa da gente colocar aqui. Deixa eu só terminar de copiar aqui e a gente já responde. Não, tranquilo. Vamos lá. Olha, então, determinar a força axial aplicada em uma embreagem cônica que transmite o torque de um motor elétrico de 50 cavalos, que apresenta um conjugado máximo de 8,5. Vamos escrever essa informação aqui. Então é o seguinte, ó. Conjugado é a mesma coisa que torque. Bacana. Que é a mesma coisa também de momento. Tá? A questão do conjugado, mas assim, nem sempre conjugado é igual a torque. O conjugado aparece quando eu tenho uma circunferência e eu tenho duas forças opostas alinhadas ao raio da circunferência. Vou fazer um desenho mais rápido aqui, só para ilustrar. Ó, eu tenho um raio de alguma máquina, tá aqui, ó. Então, quando eu aplico uma força aqui, ó, desse jeito, se eu fizer essa força vezes esse raio, eu vou ter aqui o torque, o momento. Mas isso não é conjugado ainda.
O conjugado acontece desse jeito aqui, ó. Agora eu tenho duas forças opostas, tá vendo? Então, isso aqui é conjugado, que também é chamado de binário. É um binário de forças. Ok? Bom, mas é isso, tá? Essa é a diferença. Então, nós vamos considerar conjugado, torque e momento como sendo a mesma coisa, tá? Esse conjugado a gente pode imaginar tipo fosse um motor que ia puxar tipo uma esteira que tivesse com uma carga em cima dessa esteira, né? Faz sentido. Aí seria Aí conjugado. a carga puxando tipo, para baixo, o motor girando ela no outro sentido para fazer ela subir. Ele exige uma força. Correr em V, por exemplo, também dá. É uma corrente, isso. Isso. Ô, Marco Túlio, Oi. deixa eu falar, o Gabriel me mandou uma mensagem aqui, pediu pra você dar uma olhadinha, que ele tá tentando conectar. Deixa eu entrar aqui. Não tá conseguindo. Ó, engraçado que não tem ninguém aqui esperando para eu poder aprovar, para eu poder entrar na sala. Pede ele para tentar de novo. Tá, eu pedi ele. Tá? E aí, se ele, qualquer coisa, você me avisa aí, se ele estiver aqui. Mas aparece aqui para mim quando alguém está querendo entrar, mas não tem ninguém ainda, não. Sim, obrigado. Nada. Ô, gente, olha só. Esse aqui é um exercício... esse exercício é muito rápido. Quando ele falou de momento máximo, né? Ou que é torque máximo, não é isso? Então, vamos analisar o seguinte, né? Quando a gente vai analisar a fórmula de... Opa! Colei errado aqui. Quando a gente analisa a equação de torque, é essa equação aqui. Aí, momento de frenagem ou o torque máximo é isso daí. Só que quando eu falo assim, em que momento que ocorre o torque máximo? Né? O torque máximo ele vai ocorrer no sentido da força axial. Né? Então, quando eu falo o sentido da força axial, a força axial ela está paralelo ao eixo da embreagem. Né? Então, deixa eu copiar um desenho aqui também para ilustrar o que eu estou falando. Esse exercício aqui é bem simples de resolver. Mas é isso aqui, ó. Nós temos que a força axial, ela está, que é a força de acoplamento, ela está nesse sentido aqui, ó. Então, isso daqui é a força axial. Tá? Quando eu analiso a força axial, ela está no eixo da embreagem, né? Até redundância falar isso, e o ângulo da força axial com o eixo da embreagem é zero. Ou seja, nós vamos considerar o alfa igual a zero nessa equação aqui, ó. Então, vamos trazer essa equação para cá. E o que eu quero falar é que alfa vai ser igual a 0 grau. Ok, gente? Então, o momento torsor máximo, ou o torque máximo ocorre, né, quando a embreagem ela é de disco plano. Né? Então, vamos considerar em que momento que numa embreagem de disco cônico vai ocorrer o maior torque transmitido? Quando o ângulo alfa for igual a zero. Né? Então, nós vamos simplesmente substituir aqui. Ó. Vou trazer essa fórmula. E vou falar o seguinte, que 8,5 vai ser igual ao coeficiente de atrito 0,3. Né? A força axial é o que a gente precisa de calcular. O raio maior, ele falou que o raio maior é de 180 milímetros. Como eu entrei com o torque em metros, 8,5 kgf vezes metro, eu vou converter isso daqui para metro, milímetro para metro. E o raio menor é de 0,3
13 metros. Dividido por 2 vezes o cosseno de alfa. Então, aqui, ó, o cosseno de alfa vale 0. O cosseno de 0 vale 1. Então, aqui a gente vai isolar aqui, ó, o valor da força axial. Então, vamos ver quanto que vai dar aqui, ó, o valor da força axial. Eu posso até colocar o seguinte, ó, vamos colocar aqui 0,3 vezes a somatória dos raios, né? Ok, isso daqui dividido por 2. Né? Por que dividido por 2? Dividido por 2 e o cosseno de 0 é 1, então sobra só 2 no final. Desse jeito aqui não ficou bom. Ok. É 2 vezes 8,5, não é não? 2 vezes 8,5. Não, peraí, gente, eu fiz coisa, tá tudo errado aqui, desculpa aí. Você multiplica cruzado, né? 2 vezes 8,5. Não, Tá multiplicando e joga dividindo. Isso, então vamos lá. 2, vamos corrigir aqui, é verdade. Eu fui fazendo aqui no piloto automático, tá tudo errado. Vai ser 2 vezes 8,5, né? Vamos colocar uma fração aqui agora, para ficar bonitinho. Isso aqui vem para cá, ó. Então, multipliquei aqui 2 vezes 8,5, e aqui embaixo vai ser dividido 0,3, né? Vezes 0,18 mais 0,13. Isso aí. Muito bom. 1133,3. Quanto? 133,3. Deu muito grande esse negócio, hein? Acho que tem Não, tem acho que coisa. isso ainda tá pertinente, não. Vamos fazer a continha aqui. Vamos conferir. Dá 182,8,5. 182,79. É o meu 182,79. Ok. Então, a força, 182,79 kgf. Opa, kgf. Tá aí, ó. Essa aqui é a resposta, então, né? 182,8 kgf, ali, se a gente fosse arredondar. Do outro jeito também chega nesse resultado. Daquele outro jeito que eu estava fazendo? Chegou nesse resultado também. Ficou faltando um 8,5, né? Ficou faltando um 8,5 lá. É só questão de corrigir aí. Ok? Bom, gente, beleza. Embreagem cônica é isso daí, né? Vamos ver o próximo exercício lá da lista e vamos ver o que ele traz para nós, tá? Ó, fizemos o 13, o 14. Determine os raios de uma embreagem cônica para transmitir o torque de um motor com potência de 60 cavalos e rotação de 1.600 RPM com um fator de segurança, KS, né, igual a 2. E está aí outros dados da embreagem. O ângulo alfa já foi dado, vale 60 graus, a força axial de 400 kgf. Ele deu uma relação de raios, que o raio menor ele tem que ser 3/4 do raio maior. E o coeficiente de atrito igual a 0,3. Aqui nós vamos gastar um pouquinho de álgebra aí, mas é coisa simples para a gente resolver, porque, vamos voltar aqui, ó. Tá aqui, esse aqui já deixei calculado aqui para nós. Quando a gente
observa a equação, o momento de frenagem, ou torque, né, eu já vou substituir aqui por torque, é o coeficiente de atrito vezes força axial que foi dado, ele não deu nenhum dos raios, e aqui eu tenho dividir 2 vezes o cosseno de alfa. Então, aqui não dá para eu avançar muito, não. Para eu calcular o torque, eu preciso dos raios. Alguém quer comentar alguma coisa? Esse KS aí é novo, né? O KS é fator de segurança, né? Então, já que nós estamos falando aí de fator de segurança igual a 2, né, onde que nós vamos entrar com fator de segurança igual a 2? Eu vou entrar no cálculo do torque. Ó, a gente já estudou uma fórmula, não sei se vocês lembram, lá no início da matéria, que torque, vou até colocar de outro jeito assim, ó, vou construir a equação aos pouquinhos aí com vocês. Então, com vocês. O torque é uma relação entre potência e rotação. Então, eu vou colocar N maiúsculo sobre N minúsculo, tá aí. Sendo que o N maiúsculo é potência e aqui rotação. Só que eu precisava, se eu entrar com a potência em watts, e a rotação em radianes por segundo, eu tenho o torque já, né, o torque sendo dado em newton-metro. Só que eu tenho potência em cavalos e rotação em RPM. Então, tem um fator de conversão aqui, ó, que é o 716.200. Esse fator de conversão é para converter cavalos para watt, né, CV para watt, e converter RPM para radiano por segundo. É isso aí, 716.200. Acho que entrou alguém aqui nessa sala, deixa eu ver. Ok. Bom, então, sendo assim, olha, o torque que essa embreagem, se a gente fosse analisar o torque que essa embreagem deveria transmitir, né, seria 716.200. Vezes a potência, 60 cavalos, dividido pela rotação de 1.600 RPMs. Tá? Ok, então, né, vamos fazer essa continha aqui, vamos ver quanto que vai dar isso. Agora o Gabriel entrou. Então, 716.200, 60 vezes 1.600 dividido. Dá 26.000. 26.857,5. Ok, 857,5. A unidade de medida aqui vai ser kgf, tá? Vezes milímetros. Ok, então, deixa eu diminuir essa fonte. Tá aí, ó. Calculamos o torque. Bom, só que ele me falou o seguinte, né? Ele falou que tem um fator de segurança igual... Vou colocar aqui, ó, fator de segurança. Então, KS igual a 2. Então, aqui nós temos o fator de segurança igual a 2. Isso significa que eu tenho que sobredimensionar a embreagem 2 vezes mais. Eu tenho que dobrar todo o dimensionamento da embreagem. Se a gente fosse pelo enunciado do exercício, eu teria que o torque que essa embreagem deveria ser capaz de transmitir seria de 26.857. Porém, nós temos que levar em consideração um fator de segurança igual a 2. Então, eu vou dimensionar a embreagem para um torque maior. Duas vezes maior. Exato. Então, vou considerar o seguinte, que o torque nosso, ele tem que ser maior ou igual, não é?
ao torque, eu vou chamar de torque inicial, tá? Isso aqui vezes 2, né? Que é vezes o fator de segurança. Vou até chamar aqui de KS. Pronto. Fator de segurança. Ou seja, eu tenho essa relação aqui, ó. Esse fator de segurança, hein, Marco Túlio? Toda vez que você vai dimensionar tipo, o motor de um carro, da moto, qualquer coisa tem ele? Sempre tem um fator de segurança. Esse fator de segurança, ele é normalizado, né? Normatizado. Então, eu estou querendo dizer que, dependendo do tipo de máquina, você tem que consultar a norma para ver de quanto que é o fator de segurança. Por exemplo, máquinas de elevação de carga, o fator de segurança tem que ser igual a 6. Se eu estou projetando uma máquina para levar peso, levar carga, eu tenho que, na verdade, eu calculo, dimensiono a máquina, depois eu vou ter que multiplicar tudo por 6, né? Por questão de segurança. Me parece que para a elevação de pessoas, por exemplo, elevador, né, etc., o fator de segurança é 8. Né? Isso é regra de projeto. Né? Então, agora, quando a máquina não tem um fator de segurança padronizado, né, ou normatizado, aí vai do bom senso do engenheiro, né, na hora de calcular. E por que é necessário o fator de segurança? Para evitar acidente, né? Deixa eu explicar. Eu acho que o Juliano está tentando falar aí, ou quem que está tentando falar aí? Fator de... É o Juliano, de novo. É o Juliano. Juliano, seu microfone tá bichado aí, cara. Deve ser seu fone aí, seu headset. Aí a gente não consegue te ouvir. Bom, gente, o fator de segurança, então, ainda mais para... No finalzinho falou não? E o fator de segurança, principalmente para máquinas operatrizes, por exemplo, eu tenho um motor elétrico que ele vai ser acoplado a uma máquina através de uma embreagem. Pode ser que aconteça uma sobrecarga na máquina. Ou seja, a potência requerida da máquina é de 60 cavalos, mas por algum motivo, houve algum emperramento na máquina ou um excesso de peso no eixo da máquina, ela, ao invés dela requerer 60 cavalos, ela requereu 62 cavalos, por exemplo, ou 70 cavalos, ou 80 cavalos. Ou seja, estou querendo dizer que o torque da máquina precisou aumentar. Se eu não tiver um fator de segurança na embreagem, ela vai estourar. Então, por isso que máquinas operatrizes, a gente tem que ter um fator de segurança, assim. Esse fator de segurança tem que ser no mínimo 2 para máquinas operatrizes. Justamente por causa de eventuais sobrecargas ou travamento do eixo da máquina, né? Justamente por isso. Bom, então, no nosso caso, o fator de segurança, o nosso torque vai ser igual, então, ao torque que a gente calculou lá, ó, que ele é de 26.857,5, né? Vezes 2. Tá? Então, nós vamos dizer que o nosso torque, então, ele tem que ser maior ou igual 53.715. Repete aí, por favor. 53.715. 715 kgf por milímetro. Então, esse daqui, deixa eu trazer aqui para baixo, assim fica melhor. Esse é o torque que nós vamos usar para dimensionar a máquina, né? Ao invés de a gente usar 26.000, nós vamos usar 53.000, tá bom? Bom, agora é o seguinte, analisando essa equação aqui, ó, essa daqui é a equação para calcular o torque. Só que o torque a gente já tem, né? A gente já calculou o torque. Nós vamos substituir o torque aqui, ó, por 53.715. Eu vou até fazer o seguinte, deixa eu apagar tudo isso aqui, ó. Vamos começar o seguinte. Como o exercício ele pediu para eu calcular os raios, dimensionar os raios, né? Deixa eu ver. Determine os raios de embreagem cônica para lá. Eu preciso de achar o raio maior e o raio menor.
Então, nesse caso aqui, se eu remanejasse aquela fórmula ali, vai ficar o seguinte, ó. Então, que o Marcos fala as coisas verdade. Ó, eu tenho o torque, a gente já sabe quanto que a gente acabou de calcular, né? Então, vai ser torque vezes 2, né? E vezes o cosseno do ângulo alfa. E o que vai estar dividindo aqui embaixo? Vai ser o coeficiente de atrito, deixa eu achar aqui o μ, né? Vezes o valor da força axial. Então, aqui eu vou achar a diferença dos dois raios, né? Então, vamos continuar aqui nessa linha aqui mesmo. Ó, eu vou ter, então, o torque, esse valor de 53.715, vezes 2, vezes o cosseno, ele deu que o ângulo alfa vale 60 graus, então vezes o cosseno de 60 graus, tá? Dividido pelo fator de atrito, 0,3, vezes a força axial, que é de 400 kgf. É isso aqui, ó. Então, a gente consegue agora calcular a soma dos raios. Já é alguma coisa, né? Melhor do que nada, né? Vamos dizer dessa forma assim, ó. Então, vou pegar aqui o resultado, 53.715 vezes 2 e o cosseno de 60. E vou dividir isso por 0,3 vezes 400. $447,63. 447,63 milímetros, porque eu entrei com o torque em kgf vezes milímetro, entrei com a força em kgf. Tá bom, eu já sei que eu tenho, então, essa relação aí, ó, né? A gente também já tem uma relação aqui, ó, deixa eu copiar isso aqui, que ele falou para nós aqui, o que ele disse lá no enunciado? Que por uma questão de limitação de geometria da máquina, né, de espaço, e o raio da embreagem, o raio menor tem que ser 3/4 do raio maior, né? Então, eu vou colocar assim, ó, 3/4 vezes o raio maior. Eu acho que eu vou até escrever o seguinte, ó, vamos começar. Vamos colocar a relaçãozinha lá no início, que o raio menor é igual a isso aqui, ó, né? Isso aqui foi dado, ó. Então, vê se vocês concordam comigo que agora, se eu substituir uma equação na outra, por exemplo, eu vou pegar esse raio menor e substituir por isso daqui, ó, né? Então, vamos começar naquela equação lá de cima. Eu tenho o seguinte, ó, o raio mais 3/4 do raio maior, né? Aqui, ó, vai ser igual a 447, opa, faltou igual a 447,63 milímetros. Daqui eu consigo achar o raio maior, né? Eu posso, até para facilitar assim, tia, né, para não ter que tirar o mínimo, etc. 3 dividido por 4 dá 0,75, né? 75%. 0,75. Então, R mais 0,75R, isso daqui eu vou ter 1,75R. R
que vai ser igual a 447,63 milímetros. Ou seja, R vai ser igual a esse valor aqui, ó, dividido por 1,75. Não é? Então, eu sei que o raio maior, ele vai me dar um valor 255,78. 255,78 milímetros. Tá? Ok, beleza. Então, esse é o raio maior. E para eu achar agora o raio menor? É só eu pegar isso aqui, ó. Vou pegar essa fórmula. Então, eu vou dizer que o raio menor vai ser 3/4 de 255,78 milímetros. Isso aqui vai me dar um raio de 191,83. 191,83 milímetros. Faltou um M aqui. Pronto, então aqui eu tenho as duas respostas. Ele pediu para dimensionar os dois raios. O raio maior e o raio menor. Dúvidas? Não, tranquilo. Beleza. Então vamos mais. Vamos resolver os exercícios aí de embreagem cônica aí para a gente finalizar esse assunto hoje. Embora. Vou voltar aqui para o exercício. Bom, a gente fez o 14, né? Vamos pegar esse 15 aqui, ó. Vamos dar uma olhada nele, vamos ver o que ele está pedindo para nós. Bom, ele está me falando o seguinte, que tem uma certa potência, né? Uma certa potência pode ser transmitida por uma embreagem cônica a 2.000 RPM. O ângulo do cone vale 30 graus. A largura da superfície de contato é de 100 milímetros. O coeficiente de atrito entre as duas partes é de 0,3, sendo a pressão média permissível em um projeto igual a 1 kgf por centímetro quadrado. Interessante. Então, ele pediu para determinar aí alguns valores, né? Ele me deu a pressão média admissível ou permissível para esse projeto. Ele pediu para calcular o diâmetro médio da embreagem para que ela seja capaz de transmitir 2.000 kg por segundo, tá? Então, essa unidade de medida de 2.000 kg vezes metros dividido por segundo é uma unidade de medida de potência. Eu vou falar para vocês aqui como é que a gente converte isso aí para cavalo. Pediu o valor dos dois raios, pediu também a pressão máxima da embreagem e a pressão mínima. Ok? Esse exercício aqui também já deixei ele pré-ajustado para a gente resolver. Então, tá aqui, ó, o exercício número 15. Tá aqui o enunciado dele, tá? Ele deu que o ângulo do cone é de 30 graus. Deu que a... Quando fala o ângulo do cone aí, já é o alfa mesmo, né? Não, não é o alfa. Não, não, né? Não, o alfa é o seguinte, né? É só a gente lembrar de trazer aqui, ó. Imagina que a força normal, ela tá aqui assim, ó, 90 graus com essa superfície. Uhum. Então, é esse ângulo aqui, ó. Né? É o ângulo do vetor da força normal com o eixo da embreagem. Tá? Então, se ele me deu que o ângulo... ou então, uma regrinha, né? É só eu pegar... Se ele me deu o ângulo do cone, é eu pegar 90 menos 30. Sempre 90 graus menos o ângulo do cone. Uhum. Me dá um ângulo de 60 graus aqui. Não, isso mesmo. Ok? Uhum. Tá bom, vamos lá então. Olha, como a gente precisa de então, ele deu para nós rotação, deu o ângulo do cone, o coeficiente de atrito, a pressão média, né? Seria bom se eu trouxesse para cá a fórmula da pressão média para a gente ver para que lado que nós vamos resolver esse exercício, né? Deixa eu achar aqui a fórmula da pressão média.
Até achei um errinho aqui no slide aqui. Ok. Pressão média é essa fórmula aqui. Ó, então, a pressão média ela é igual à força axial dividido por π, que multiplica a R, o raio maior ao quadrado, menos o raio menor ao quadrado. Eu tenho a pressão média, ele não deu para nós a força axial. Então, nós vamos precisar de calcular a força axial, né, por essa equação, ó. Mas para isso, eu preciso de achar os raios, e eu não tenho os raios, porque ele pediu para calcular aqui o valor de R e R. Então, nós vamos ter que ir trabalhando nessas equações aí, para achar o valor dos raios. Bom, eu trouxe aqui um desenho, ó, né? Peguei essa embreagem aqui e aumentei o tamanho da embreagem. O raio menor é essa medida daqui, ó, para cá, ó. Esse é o raio menor. Tá? Deixa eu puxar essa linha um pouco para baixo aqui. Né? Então, essa daqui também é o raio menor. O raio maior é a distância do centro até a extremidade maior aqui embaixo. Essa distância daqui, ó, para baixo, é a diferença dos dois raios. Se eu pegar o raio maior menos o raio menor, o que sobra é essa distância aqui, ó. Bom, então veja bem. Isso aqui é o raio maior menos o raio menor, essa medida aqui, ó. Eu quero correlacionar essa diferença com essa distância de 100 milímetros. Se eu isolar esse triângulo retângulo aqui, ó, e trazer para cá, eu tenho que a hipotenusa vale 100 milímetros. Aqui eu tenho o ângulo do cone, 30 graus. E aqui eu tenho a diferença dos raios. O raio maior menos o raio menor. Né? Então, eu estou querendo dizer que quando eu fosse montar aqui uma equação, né, que o raio maior menos o raio menor vai ser igual a 100, né, vezes o seno, que é o cateto oposto, né, o seno de 30 graus. Tá? Então, só que o seno de 30 vale meio, né? Então, vai ser seno de 30 igual a 0,5. Só conferir aqui se vale mesmo, porque eu sempre misturo tudo aí. Isso aí, 0,5. Então, a diferença dos raios, maior menos o menor, né, vai ser igual a 50 milímetros. E eu vou converter isso para centímetros, tá? Então, vamos trazer aqui, ó, 5 centímetros. Por que eu vou converter para centímetros? Porque ele me deu a pressão média em kgf por centímetro quadrado. É muito comum a gente ter unidade de medida de pressão em kgf por centímetro quadrado. Então, tá aqui, ó. Então, já sei quanto que vale a diferença dos raios. Isso aqui, lá na frente, pode ser útil para mim, com certeza vai ser, que eu vou substituir uma equação na outra lá na frente, tá? Bom, olha só. Agora eu vou voltar para essa equação aqui, ó. Né? A gente trabalhando essa equação, né, eu tenho o seguinte, ó, a pressão média, né, foi dada para a gente, né? A pressão média, ela vale 1 kgf. Né? Então, eu vou até colocar 1,0 aqui, ó, né, só para lembrar, ficar do jeito que está no enunciado aqui, que está 1,0 kgf por centímetro quadrado. É igual o valor da força axial, né? Observa que não deu para nós o valor da força axial, né? Então, vou deixar aqui, ó. Mas eu tenho o valor do π, né? E quando eu analiso esse r ao quadrado menos r ao quadrado aqui, ó, dá para eu fazer um negócio aqui também, isso. Né? O que eu consigo fazer? Eu consigo fatorar esse r ao quadrado menos r ao quadrado, né?
Isso aqui é um produto notável, não é isso? Então, ou seja, eu posso simplesmente, deixa eu apagar isso aqui, ó, né? Esse produto notável, né? Sei que vocês lembram lá, ó, vai ser R maior mais R menor, né? E isso daqui, ó, vai ser multiplicado. Deixa eu voltar aqui. É esse produto notável aqui, ó. Então, o R ao quadrado menos R ao quadrado é igual o R mais R, que multiplica R menos R. Por que eu fiz essa substituição aqui, hein? Eu fiz essa substituição pelo seguinte, ó. Eu não tenho o valor da força axial, não tenho o R mais R, mas eu sei quanto que vale o R menos R aqui, ó. Isso daqui a gente calculou lá em cima, ó, vale 5 centímetros. Tá? Então, tá aqui, ó. Eu consigo, então, pegar essa equação e colocar em função da força axial, né? De forma que vai ficar o seguinte, ó. Para a gente entender, ó, força axial vai ser igual, eu vou pegar o π vezes 5, né? Quanto que vai dar π vezes 5? 15,71. Então vai ser igual 15,71 vezes o raio maior mais o raio menor. Não é? Então, vou deixar essa equação aqui por enquanto. Ó, beleza, já tenho força axial, vale 15,71, que multiplica o raio maior mais o raio menor. Eu também já sei que o raio maior menos o raio menor me dá 5 centímetros. Olha, observe o seguinte, gente, onde que eu estou indo, né? Vocês estudaram isso lá nas matérias passadas de vocês. A questão é o seguinte, ó. Quando eu analiso aqui, eu tenho 3 incógnitas. Eu tenho força axial, raio maior e raio menor. E eu tenho 2 equações. Eu tenho uma equação aqui e outra de cá. Se eu achar mais uma equação, eu consigo resolver esse problema. Então, nós precisamos de... Oi. Tá me ouvindo agora? Estou ouvindo bem agora. Eu tô aqui numa briga aqui com o pessoal da minha internet. Na verdade, não é uma briga. Eu tive que entrar em acesso aqui com o pessoal porque houve um problema. Ninguém estava me ouvindo, eu não estava te ouvindo, então minha aula hoje foi toda... Perdeu. Holocausto. Ô, Juliano, no finalzinho, na última vez que você tentou falar, quando você abriu o microfone, parecia um mosquitinho voando, sabe? Pois eu acabei de acessar aqui a minha rede de internet, porque eles são 24 horas. Uhum. E para mim ver o que estava acontecendo, entendeu? Entendi. Porque hoje foi o primeiro dia. Porque até hoje nós conseguimos conversar, correto? Correto. Não, mas então tá bom. Já que você está me ouvindo, é só para Tá mim ouvindo pegar. bem. No finalzinho, quando você saiu aí, eu escutei você falando assim, não desisto. Foi a única coisa que eu ouvi você falando. Aí, eu queria um feedback para mim pegar e tá continuando a conversar com eles aqui. Eu tô acompanhando aqui pelos números, entendeu? Entendi. Tanto é que depois você postar isso aí, não vai? Eu tô gravando aqui, depois eu vou postar o vídeo também, se dá para você recapitular o que você perdeu. Eu só vou conseguir pelos números, porque aqui pela internet tá complicado. Tô resolvendo aqui com a minha assessora aqui. Obrigado, viu? Nada. O áudio ficou bom agora. Então tá bom, obrigado. Nada, vamos lá. Beleza, gente, ó. Eu preciso de jogar isso aqui numa outra equação, né? Mais uma equação eu mato esse sisteminha aqui agora. Deixa eu copiar isso aqui. Abrir um novo slide aqui. A gente continuar com os cálculos, tá? Então, a gente já achou essa relação. Eu tenho isso por enquanto. Vamos fazer um resumo do que nós temos. Ó. Eu tenho isso aqui também. Vou trazer para cá. Ó. Já tem essas 2 equações.
E a gente tem uma equação que a gente conhece também, que é essa daqui, ó, deixa eu trazer para lá. Ó, essa equação aqui, será que a gente consegue tirar alguma coisa aqui dessa equação, hein? Né? Uma vez que lá no enunciado ele deu também o coeficiente de atrito, ele foi dado, né? Ele não deu o torque, mas a gente consegue calcular o torque, né? A gente consegue calcular o torque, deixa eu ver por qual fórmula, a gente até calculou essa formulazinha aqui, ó. Já vou copiar para lá também. Então... Ô, Arthur. Oi. Substitui a força axial, dessa forma do torque aí, ó. Substitui a força axial pela forma de cima, e o raio maior mais o raio menor pela forma de cima, não dá para resolver, tá não? Então, ó, eu trouxe mais uma fórmula, eu não sei de quanto que é o torque, mas se eu calcular o torque aqui, ó, porque ele me deu potência e ele me deu rotação, eu calculo o torque e jogo aqui. Certo. Aí eu passo a ter 3 equações e 3 variáveis, aí dá para sair, aí a gente consegue resolver esse negócio, essa bagaça aí. Não, beleza. Beleza? Então vamos continuar esse raciocínio aí, então. Ó. Nós vamos continuar por aqui, ó. O torque, ele é igual, então, a 716.200 vezes potência sobre rotação. Né? A gente, lá no enunciado, ele me deu o torque, ele me deu a potência em, deixa eu pegar aqui o valor, 2.000 kg kgf vezes metro por segundo. Né? Então, aqui, ó, a potência, 2.000. Eu gosto de colocar o ponto separador aqui para não confundir. Ó, 2.000 kgf. Então, a gente escreve dessa forma aqui, ó, kgf, vezes kgf, metros dividido por segundo. Ok, então ele me deu essa potência. Para eu poder transformar isso em CV, a única coisa que eu faço aqui, ó, é só pegar isso aqui e dividir por 75. O fator de conversão é 75. Então, se eu pegar 2.000 dividido por 75, já vou ter a resposta em 2.000, 26,67 CV de potência. Ok, então eu já sei que a potência é 26,67. Vou voltar nessa fórmula aqui, ó. Ganhar espaço aqui, deixa eu colocar isso aqui, ó. Então, para calcular o torque agora, nós temos 26,67 aqui, né? Então, 116.200 vezes 26,77 dividido pela rotação, vamos lembrar lá de quanto que é a rotação, 2.000 RPM. Ok, então isso aqui dividido por 2.000. Vamos ver quanto que vai dar isso aqui. $9.561,27. Aqui é 26,67, ó, né? O meu deu, quanto que deu o seu aí, Gustavo? O meu tinha dado 9.561,27. O meu deu uma diferençazinha porque eu esqueci de colocar um 6 ali, ó. 9.561,27, não é isso? Isso. Ok, então, olha só. A gente já tem aqui o torque, né? Esse torque, a gente calcula esse torque em kgf. Vamos colocar isso aqui, que é importante para a gente não comer barriga aqui, ó. kgf vezes milímetros, que essa fórmula me dá o torque nessa unidade de medida, kgf vezes milímetros. Mas lembra que ele me deu pressão em centímetro, kgf por centímetro quadrado, e eu calculei a diferença dos raios em centímetros. Então, eu preciso de converter isso para
kgf vezes centímetros, né? É só eu pegar isso e dividir por 10. Então, vai dar 956,13, arredondando, né? 956,13 kgf por centímetro. Ô, Marco Túlio. Oi. Corrigindo aqui, na hora que eu fiz a conta, eu fiz 26,6. Eu não tinha posto 7, não. E fala aí o valor, vai dar então. 9.550,52. 9.550,52? Isso. Tá bom, vamos corrigir aqui, então. Aqui vai dar 955,05. 0,05. Ok. Tá bom. Beleza, achamos o torque, né? Eu vou pegar essa fórmula aqui agora e trazer para cá. Vamos substituir os valores. Alguém perguntou alguma coisa aí? 9.053, será que é isso? De volta? Deixa eu calcular aqui de novo, só para ter certeza. 716,200, 26,67, 2.000. Meu deu 9.550,53. É a mesma coisa, né? O 2 por 3 lá no finalzinho, lá é pouca coisa. Chegou Ok, no Edivaldo? final ainda, na hora de transformar, nós cortar a última casa ainda. Beleza. Ô, Edivaldo, você que tinha perguntado aí, né? Isso, foi o. Agora tá certo. Joinha, beleza. Ok, gente. Bom, vamos lá então. Vamos substituir. O fator de atrito ele deu para nós que foi de 0,3, está ali no enunciado. Deixa eu voltar para cá então. Então aqui é 0,3. A força axial nós não temos. Os raios nós não temos, né? A gente não tem esses valores aí, ó. Ok. E, bom, e aqui 2 vezes o cosseno de alfa, né? 2 vezes o cosseno de alfa. Bom, cosseno de alfa, o alfa vale 60 graus, né? Vou tomar cuidado aí, porque o 30 é o ângulo do cone, e 60 é o ângulo lá com a força normal. Bom, olha só, gente, que interessante, né? Aqui, ó, eu vou colocar aqui de volta 0,3, né? Vezes força axial. Se eu substituir isso aqui, ó, isso aqui é a força axial, não é? Vou trazer para cá, ó. A equação que a gente achou lá em cima, ó. Substituir força axial por essa equação aqui, ó. E vou fazer o seguinte agora, ó. Então, só que aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar por essa parcela aqui de novo. E aqui vai ser 2, vou até colocar o seguinte, ó, o cosseno de 60 vale meio. O seno de 30 vale meio, o cosseno de 60 vale meio, né? Então, 2 vezes o cosseno de 60, que é 0,5. E 2 vezes 0,5 vai dar 1, não é isso? Isso aí. Ó. Deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui, ó. Até para ficar mais fácil de entender quando vocês forem estudar isso aqui amanhã à noite. De onde que eu tirei isso aqui, né? Opa, tá aqui em cima. Ó, essa parcela aqui, ó, é a força axial que nós achamos lá em cima, lá, ó. Então, isso aqui é a força axial, ó. Né? 0,3 vezes força axial vezes, abre parênteses, raio maior mais o raio menor, fecha parênteses. Eu peguei isso daqui, ó, força axial, e substituí por essa expressão toda. Joguei aqui. Né? Bom, como que vai ficar aqui no fim das contas? Ó? Vai ficar
0,3, né? Então, eu tenho que o coeficiente de atrito, ele vale 0,3. Isso daqui vezes 15,71, né? Aí, vezes, abre parênteses. Quando eu pego, aqui, ó, raio mais raio, que multiplica raio mais raio, eu vou ter isso aqui, né? Vê se vocês concordam. Ó. Raio ao quadrado. É isso aí, ó, raio mais raio elevado ao quadrado, não é? Ok? Isso. Bom, Arthur. Oi? Aí agora isola esse raio mais raio, depois passa a raiz para lá, tirando a raiz do número e volta aquele raio mais raio, o bicho dá uma forma lá em cima para achar a força axial, não é? É isso mesmo, vou fazer aqui, ó. Você matou a charada, é isso mesmo. Então, eu vou falar que isso daqui vai ser igual, ó, eu vou pegar 955,05 dividido por 0,3, não é? Vezes 15,71. Então, esse aqui me deu um valor de 202,64, né? Não vou nem colocar a medida aqui, porque é milímetro quadrado. E quando eu tiro aqui, ó, a raiz quadrada, eu vou ter que, né? Se eu tirar a raiz quadrada de 202,64, Você vai dar a parte positiva e a parte negativa, né? isso. Então, isso aqui, ó, vai dar um valor de 14,23 centímetros. Olha que interessante. Vou trazer isso para cá. Vou trazer isso para cá também, só que eu vou mexer nesse negocinho aqui, ó. Vou apagar esse aqui. Nesse caso, positivo e negativo, você considera só o positivo, porque não tem como fazer um raio negativo? Porque, assim, quando eu tiro a raiz quadrada, pode ser mais ou menos, né? Isso. Em termos de módulo, para nós aqui seria uma questão referencial, tipo, para cima ou para baixo, entendeu? Negativo. Tá. Então não faz muita diferença, não. Gente, olha que interessante. Aqui eu consigo montar um sisteminha aqui, ó. Né? Como que eu resolvo isso daqui, ó? Isso é um sisteminha, não é? O que eu vou fazer é subtrair. Ok? Então, na verdade, eu somo, né? Se eu fizer aqui, ó, uma somatória de tudo, esse negócio aqui, eu vou chegar para cá um pouquinho assim, ó, e vou colocar uma linha aqui, para a gente entender. Aqui é o seguinte, gente, ó. Vou mostrar aqui o raciocínio para vocês. Ó. Se eu fizer esse raio aqui mais esse raio, é positivo com positivo, eu tenho duas vezes o raio, não tem? O raio maior mais raio maior, eu tenho 2R. Raio maior menos raio menor, observa que esse raio menor aqui embaixo é negativo e o de cima é positivo. Isso daqui vai me dar 0. Não é isso? Aí eu vou somar 14,23 com 5, eu tenho 19,23. 19,23 centímetros. Então, beleza, dessa equação aqui, ó, eu já consigo achar que quanto que vale o raio maior. Então, né, baseado nisso, eu tenho que o raio maior vai ser 19,23 dividido por 2.
Vai dar 9,615. Arredondar para 62, 61, né? Pronto. 9,61 centímetros. Esse é o raio maior. Agora, como é que eu vou fazer para achar o raio menor? Né? Eu posso vir por essa fórmula aqui. Ó. Né? Ó. Então, por essa fórmula aqui, eu tenho que o raio menor vai ser igual ao raio maior menos 5 centímetros. Né? Não faz sentido? Sim. Então, vai ser igual a 9,61 centímetros menos 5 centímetros. Vai dar 4,62. 4,62 centímetros. Ok. Então, beleza. Tá aqui, ó. Uma resposta é essa. Aliás, acho que a gente vai ter que voltar lá no enunciado, né? Então, deixa eu só voltar aqui, ó, marcar isso aqui. Agora pede a pressão máxima, pressão mínima, diâmetro médio. Agora tranquilo. Ok. A gente calculou o raio maior e o raio menor. Né? Ok, vamos voltar aqui então. Nesse caso, o diâmetro dos dois vai ser tipo, vai ser o raio que vai estar entre esses dois raios. Quer ver? Olha só. Vamos voltar aqui, ó. Ok. Ele pediu o diâmetro médio da embreagem, não é? Para a gente calcular o diâmetro médio, eu posso calcular primeiro o raio médio, né? Então, diâmetro médio, ok. Para eu calcular o diâmetro médio, eu vou começar primeiro calculando o raio médio. Né? Eu vou até chamar assim, ó, raio médio. Tá? Então, o raio médio, simplesmente eu vou pegar aqui, ó, tirar a média dos raios, né? O raio maior mais o raio menor, dividido por 2. Isso. Então, eu tenho 9,61 mais 4,62 dividido por 2. 7,115. Então, vou escrever assim, ó, o raio médio é 7, vou colocar 11, não é isso? Isso. 7,11 centímetros. Pô, se o raio é 7,11 centímetros, é só dobrar isso daqui, eu vou ter o diâmetro médio, né? Isso, 14,22. 14,22 centímetros. Beleza, então eu calculei o raio médio primeiro, para depois calcular o diâmetro médio, tá? Ok. Vou colocar uma setinha aqui assim. Beleza, então já respondemos uma parte aí, agora ele pede também outros fatores aí que nós vamos calcular, né? Ele pediu... Pressão máxima e a mínima. Pressão máxima e pressão mínima. Ok. Isso. Ó,
A pressão máxima é essa fórmula aqui. Arthur, Oi, volta no slide anterior para mim, por favor, só para tirar um print. pode. Eu vou mandar isso para vocês também, tá? Beleza, valeu. Falou. Ok. Bom, gente, então, aqui a gente calcula a pressão máxima. Preenchimento e sem contorno. Okay. A gente, para calcular a pressão máxima, eu preciso saber a força axial, né? Só substituir os dois raios lá. Isso, olha só. Exatamente. Eu tenho uma equaçãozinha aqui da força axial, ó. Tá aqui, ó. Foi uma equaçãozinha que eu achei lá no meio do nosso raciocínio, né? Isso. Que eu tirei essa equação aqui, ó. Então, vamos lá, ó. Força axial vai ser igual a 15,71, né? Ela está toda parametrizada já para KGF em centímetros. O nosso raio maior foi de 9,61. O raio menor de 4,61. 62. Isso. Ok? Então, vamos calcular esse valor aqui. 15,71. 223,55. 223. O meu deu 71, acho que deve ter sido. Eu peguei as contas cheias aqui da calculadora, né, o número cheio. 223,55 que deu o seu? Isso. Ok, vamos manter esse valor aí. KGF. Ok, achamos então aqui, ó, o valor da força axial. Então, volto aqui agora e vou substituir aqui, ó. Então, pressão máxima vai ser igual ao valor da força axial, 223,55. Dois vezes π, o raio menor deu 4,62, e aqui vai ficar 9,61 menos 7,62. Opa, 4,62. Minha pressão máxima deu 1,546. 1,54. Isso aí. Né? 1,54 KGF por centímetro quadrado. Ok? Achamos aí o valor da pressão máxima. Que pediu, então, já é uma resposta. Isso aí é normal mesmo, ser por centímetro quadrado? Na verdade, na engenharia é muito normal a gente ter essa unidade de medida de pressão em KGF por centímetro quadrado, tá? Bacana. Quando você pega, por exemplo, sistemas hidráulicos e pneumáticos, por exemplo, é comum a gente ter manômetro em KGF por centímetro quadrado. Não. Beleza, já achamos a pressão máxima, agora só está faltando a pressão média? Na verdade, Marcos, Pressão mínima.
pressão mínima. Diga, Juliano. Todos os manômetros de rede de pressurização de oxigênio, CO2, é tudo por centímetro quadrado. Perfeito, aí, então é bom. É uma boa contribuição. Tá tudo em centímetro quadrado. Assim, por tudo que eu passei até hoje, né? Quase 20 anos. Bom, a minha experiência em indústria é hidráulica, né? Hidráulica e pneumática. É comum a gente ter manômetro, e às vezes no manômetro você tem duas escalas, por exemplo, em PSI e KGF por centímetro quadrado. Ou Sim. PSI bar, às vezes KGF por centímetro quadrado e bar, né? Você tem duas Mas eu falo escalas assim, aí. a parte comum, que é de oxigênio, CO2, argônio. Que é consumo, né? Isso. Agora, a parte hidráulica realmente é o que você falou. Todas são. Teve até é engraçado você falar que teve um mecânico lá que pediu um dia para me transformar para ele. É que ele não sabia ler porque era PSI, o que era centímetro quadrado e tal, para ver se ele podia utilizar aquele cilindro na unidade de pressurizador, entendeu? Entendi. Aí fez a conversão de unidade para ele conseguir fazer leitura. Isso. O áudio agora tá bom, né? Tá bom, tá perfeito, tá limpinho, Juliano. Não, tá bacana. Eu tive que ligar de novo lá na rede internet. A atualização é difícil. Tá difícil. A conexão ultimamente tá difícil mesmo, muita gente em casa. O povo com tanta coisa pra fazer, vai brincar com os filhos, né? Vai brincar com o cachorro, gato. Deixa quem quer fazer as coisas, a mãe não quer, não. Assistindo séries, Netflix. Eu não assisto nada, sabia? Gente, vamos lá. Aqui, ó, para calcular a pressão mínima, para a gente arrematar o exercício aí, né? Então, a gente vai pegar a força axial. Aqui agora, se antes, aqui na pressão máxima, né, a gente usava o raio menor, aqui na pressão mínima a gente usa o raio maior. Lembra que a pressão mínima ocorre no raio maior, é o inverso, né? Então, a força axial vai ser igual a 223,55, que a gente calculou ali. Aqui embaixo nós temos 2 vezes π vezes o raio maior, que é 9,61, e multiplica 9,61, tá? Menos o valor do raio menor, que é de 4,62. Então, aqui a gente acha o valor da pressão mínima. Vou calcular aí, 223,55. Aqui embaixo é 2π, 9,61. 9,61, 4,62. 0,742? 0,74, né? 742, aí o meu calculeta é 0,74. Tá bom, 0,74 tá bom. Isso. Gente, então beleza. Ó, calculamos aí o valor da pressão mínima em KGF por centímetro quadrado também. Tá? Então, está resolvido o exercício aí. Pediu para calcular, dimensionar os raios, né? Especificar os raios maior e o raio menor. Pediu para calcular o diâmetro médio, está aqui, ó. Deixa eu até arrumar isso aqui também. Então, os raios, o diâmetro, a pressão máxima e a pressão mínima, né? Vamos ver se a gente ficou alguma coisa para trás. Ó, o diâmetro médio da embreagem, a gente já calculou. O valor do raio maior e o raio menor, a pressão máxima e a pressão mínima. Tá aí, tá resolvido. Dúvidas? Não, tranquilo. Ok, gente. Diga. Ela naquela forma do torque, da onde que veio os 716.200? Vamos voltar lá.
esse 716.200 é um fator de conversão pelo seguinte. Deixa eu só copiar isso aqui, ó. Eu vou te responder, só usar um espaçozinho aqui para poder responder sua pergunta. O torque, a fórmula do torque, um jeito, uma maneira de calcular torque em máquinas operacionais, máquinas girantes, né, vamos dizer assim, máquinas, né, de rotação, é dessa forma. Eu pego a potência e vou dividir pela rotação, tá? Só que tem um detalhe. As unidades de medidas aqui tem que ser o seguinte, deixa eu aumentar a forma. Ó, torque é igual a potência sobre rotação. A potência tem que ser dada em watt, né, que é o watt, né? E a rotação tem que ser dada em radianos por segundo. Então, é isso aí. Ó. Eu tenho que entrar com a potência em watt e tenho que entrar com a rotação em radianos por segundo. Agora, de onde que vem os 716.200? Ele vem o seguinte. Algumas relações que existem aqui... um cavalo de potência, um CV, é igual a 736,5 watts. Um cavalo é 736,5. Para eu converter de RPM, né, para radiano por segundo, eu tenho que... tem uma fórmulazinha aqui que é o seguinte, ó. Eu tenho que multiplicar por 2 vezes o valor de π e tem que dividir por 60. Então, veja bem, eu tenho um fator de conversão aqui, ó, 2π sobre 60, e tenho um fator de conversão de 736,5. Então, se eu entrar com a potência em RPM, desculpa, com a potência em cavalo e com a rotação em RPM, eu tenho que multiplicar por 716.200, porque eu vou jogar 736,5 vezes 2 vezes π dividido por 60 vezes 1000, porque aí eu vou achar o torque agora em kgf vezes milímetros. Então, os 716.200 é um fator de conversão de CV para watt, e de RPM para radianos por segundo, e de metros para milímetros.